Graça e paz, irmãos, ouvintes, nesta manhã de quinta-feira, 28 de novembro de 2024. Hoje, nosso devocional está no primeiro capítulo do livro de Apocalipse. E desde já eu quero pedir para você que está me ouvindo para curtir este áudio, curtir este vídeo, compartilhar aí com todas as pessoas. Nós vamos hoje começar a nossa leitura do último livro do Novo Testamento, o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Uma revelação de Jesus Cristo, como diz o versículo de número 1. E aqui já começa dizendo que feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. É interessante que naquela época poucos eram aqueles que liam, tanto que está no singular aqueles que vão ler esta palavra, mas eles liam para aqueles que estavam ouvindo. A carta chegava, se reunia ali a assembleia, se reunia aquela comunidade, aquela igreja, para poder receber esta mensagem maravilhosa que foi escrita ali há muitos anos atrás para a esperança. Diferente do que muitos pensam hoje, o Apocalipse ele vai mostrar sim o fim dos tempos, a destruição de todas as coisas, mas é um livro que vem trazer esperança à igreja, principalmente aquelas primeiras igrejas que receberam isso. Diz aqui o versículo 4 que João, que escreve essa igreja, ele escreve as 7 igrejas da província da Ásia. Ele escreve da parte daquele que é, que era e que há de vir. João recebe uma mensagem diretamente de Jesus Cristo. Ele vai receber ali um evangelho, ele vai receber ali a mensagem, ele vai receber ali textos especiais para poder transmitir àqueles irmãos. E ele diz no versículo 7: eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Veja que João já começa trazendo revelações especiais, dizendo que aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, o próprio Jesus Cristo, ele vai aparecer dos céus, vai mostrar tudo, ele vem com as nuvens, todo olho o verá, inclusive aqueles que o traspassaram, aqueles na época em que Jesus estava ali, que morreu, que o mataram, também o verão, porque serão ressuscitados para verem de maneira especial a vinda do Senhor nosso Deus. João, ele se apresenta como um companheiro, irmão daqueles que estão em sofrimento, diz o versículo de número 9, e ele diz que está na ilha de Patmos. Há dois tipos de interpretação para estar na ilha de Patmos. Ele pode ter sido levado preso por causa de estar pregando o evangelho, ou ele pode ter ido para lá para poder receber estas revelações, como alguns autores vão dizer. Independente de o motivo dele ter ido para lá, ou como um prisioneiro, ou diretamente como alguém para receber as revelações de Deus, para transmitir para a história toda, para cada um de nós, é uma mensagem especial para nós. Ele está lá e num dia do Senhor, ou seja, num domingo, ele se acha no Espírito e ele vai escrever o livro. E ele envia 7 igrejas inicialmente, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, diz o versículo de número 11. E ele vai primeiramente declarar e deixar aqui registrado aquele a quem ele estava vendo. Ele estava ali naquele lugar, em Patmos, naquela ilha, e agora ele vai receber ali uma visão especial. Ele voltou-se, diz o versículo 12, para ver quem estava falando com ele. E quando ele se volta, ele vê entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem. Apesar do livro de Apocalipse ter muitos desses símbolos, o próprio Apocalipse vai dizer o que é. Veja que ele diz que está entre os candelabros. Alguém pode me perguntar o que significa isso. Lá no versículo de número 20, ele mesmo vai dizer aqui a revelação do que significa. Ele diz, e o último da frase, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então ele está vendo entre as igrejas alguém semelhante ao Filho do Homem. E ele traz uma revelação especial de Jesus ali. Ele diz que ele tinha uma veste que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã, tão brancos quanto a neve, seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Veja que João, ele está falando em linguagem humana, em linguagem terrestre, aquilo que ele está vendo celestial. Por isso que ao longo do livro nós vamos ver ele dizendo, era semelhante, era semelhante, era semelhante, era como que. Por quê? Porque aquilo que está nos céus, a revelação do fim das coisas, como ele vai receber, não tem como nós colocarmos numa linguagem que as pessoas entendam, a não ser por figuras, a não ser por imagens, a não ser por ilustrações, para tentar colocar na cabeça daqueles que ouvem, para nós hoje ainda,
aquilo que está para acontecer. E ele diz ainda no versículo 16 que ele tinha em sua mão direita 7 estrelas. É interessante isso porque João também vai interpretar o que são aquelas estrelas ainda no versículo 20. Ele fala isso aqui no versículo 16 e no versículo 20 ele vai dizer que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Anjos, a palavra angelos é mensageiros, ou os pastores, os mensageiros, os responsáveis por estar transmitindo aquela palavra ali aos irmãos, e diz que ele estava nas suas mãos. Ou seja, pegando essa primeira figura aqui de Apocalipse, Jesus está no meio da igreja e ele tem a liderança daquela igreja em suas mãos. E quando João ouvir aquilo, não tem como ele fazer outra coisa. Ele se prostra, diz o versículo 17, quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Que revelação especial. O livro de Apocalipse não é para nos colocar medo, é muito pelo contrário. Não tenha medo. O próprio Jesus está colocando a mão sobre você nessa manhã, sobre o seu dia, na sua vida, e dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu estou no início, eu estou no fim, e com certeza no meio eu também estou no caminho com você. Venha se deleitar comigo na leitura desse livro tão especial, que é essa revelação. O livro de Apocalipse não é algo para transmitir mistérios, para fechar, não é um fechamento, mas uma revelação, uma abertura, para que nós possamos vislumbrar o futuro, vislumbrar o hoje, o agora. Ele veio trazer revelações de coisas que são e que vão acontecer. Então que nós possamos nos deleitar aqui em Cristo Jesus, porque aquele todo-poderoso, aquele que João descreveu como vindo sobre as nuvens, aquele que João descreveu com seus olhos como chama de fogo, está olhando para nós e querendo que nós nos deleitemos nele a cada dia. Que Deus possa abençoar o seu dia e não perca todos os dias compartilhando sempre essa visão maravilhosa que João recebeu de Jesus Cristo, e que hoje ela está aberta aos nossos olhos. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.